tuas bênçãos, Pai. Estamos numa tarde do primeiro dia da semana, já para nós que estamos na Europa aqui, já o segundo dia da semana, e nós te pedimos, Deus, nesse instante, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Nós levantamos as nossas mãos para dizer a todo o universo que nós queremos, com nossas casas, servir ao Senhor. Nos ajude. Precisamos de maturidade, Senhor. Maturidade em todos os aspectos. E isso só é possível com o batismo do Espírito Santo. É por isso que nós estamos clamando. Entregamos nas suas mãos o nosso pastor João, a quem nós temos orado constantemente pedindo a cura, entregando nas tuas mãos a Dalvanice, a Cida Cabral, a todas as outras pessoas com as quais nós temos tido contato, que têm colocado também no nosso grupo seus pedidos de oração, o caso da Ebenilde, o caso da Maria Regina, Jane e todas as outras pessoas. Abençoe, Senhor, tenha piedade. E nesse instante especial, nós colocamos em tuas mãos teu filho, teu servo Rogério, que o Senhor o abençoe muito, para que mais uma vez ele traga a mensagem dos céus para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te agradecemos por tudo e pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você. Amém. Glória a Deus. O interior de uma pessoa sem o Espírito Santo é como um deserto, árido, inóspito e sem vida. Contudo, há esperança para você que tem sido esse deserto. O mesmo que Deus faz com o Negueb. Ao sul de Israel, o Negueb é uma região desértica conhecida pela sua sequidão. Mas quando chegam as chuvas serôdias, as montanhas se enchem de águas e, transbordando, formam as torrentes que descem os montes e vão em direção ao Negueb. Invadindo o deserto e inundando cada espaço vazio. Transformando o que era seco num jardim com as mais belas flores. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Rogério, Olá, Gina. tudo bem, meu querido? Tá tudo ótimo. Bem, né? Na medida do possível. Na medida do possível. Eu fiz até um comentário lá no seu YouTube. Eu vi. Obrigado, Gina. Queridos, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Como o Coragem falou, não vou renovar o contrato dessa vez. Terminamos hoje esse estudo sobre o Espírito Santo. Eu preciso de um tempinho para eu descansar. Eu tenho uma vida muito corrida e, mediante algumas coisas que aconteceram agora, eu preciso descansar. Agora mesmo eu deixei minhas filhas no parque aquático e eu vim para cá para passar essa mensagem para vocês, que eu só tenho um domingo livre com elas. Durante a semana eu trabalho a semana toda. Na segunda-feira e na terça à noite eu dou estudo bíblico. Na quarta eu tenho que ir para a minha igreja, que eu sou ancião. Na quinta e na sexta eu tenho estudo bíblico. No sábado eu passo pregando ou em alguma atividade da minha igreja. E aí eu só fico com o domingo. E o domingo elas me querem, né? Então, a gente encerra o nosso estudo hoje sobre o Espírito Santo, mas isso não é um adeus. Isso é um até logo. Eu vou aparecer aqui de vez em quando, mas eu não quero assim marcar
para eu ter que fugir de algumas coisas para atender vocês, tá certo? Mas a gente vai estar junto aqui. É, antes de a gente ir para o estudo do Espírito Santo, eu queria ir para a 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16. Isso vai fazer com que vocês entendam algumas coisinhas que estão acontecendo comigo, tá? Isso é só uma, uma satisfação que eu vou dar para vocês. 2 Samuel, capítulo 12, é uma história bem conhecida. No versículo 16 diz que, aqui ó, 2 Samuel, buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da. Ele não quis e não comeu com eles. Ao sétimo dia morreu a criança. E temia os servos de Davi informá-lo que a criança era morta, porque diziam: Eis que estando a criança ainda viva, lhes falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz, como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligiria. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam um com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: É morta a criança? Eles responderam: Morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se e mudou de vestes. Entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe os seus servos: Que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que eu jejuaria? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém, ela não voltará para mim. Por isso que eu enterrei a minha mãe na terça-feira e na quarta-feira eu estava na sala 57. O antes, para mim, foi mais difícil, porque todos os dias eu morria um pouquinho. Todos os dias, ao observar ela, eu morria junto com ela. Como eu já disse a vocês em outros momentos, a gente era muito ligado, ao ponto que se eu tivesse uma dor no braço, eu dizia: Mãe, tá com uma dor no braço. E eu ligava para ela: Mãe, você tá com uma dor no braço? Ela dizia: Tô. Tu tá também, né? Eu estou. A gente tinha essa conexão. Passei esse tempo todo com um problema na garganta. Eu estava ficando rouco e estava me engasgando muito. E estava procurando um otorrino quando meu irmão disse assim: Isso não é problema. É, você não tem nada aí. Isso é porque você está vivendo isso. Porque, como eles já me conheciam, aí eu disse: Ah, é a tráqueo. É a tráqueo que eu estou sentindo. Então, o tempo todo eu me engasgava e nas reuniões do meu trabalho, eu me engasgava que as lágrimas caíam. E aí, quando ela ficou boa, há 2 meses atrás ela ficou totalmente bem, eu pedi logo ao médico tira-tráqueo, porque eu queria ter o alívio, e aí eles tiraram a tráqueo, e eu não fiquei com alívio, eu continuei engasgado. Aí eu disse, então não é a tráqueo. E aí foi feito uns exames, e todas as bactérias dela ficaram na garganta, ficaram aqui. Por conta da tráqueo, elas se alojaram aqui. Então, aquele engasgo que eu estava sentindo era isso. E ela ficou se engasgando o tempo todo, mesmo fora da tráqueo. Então, eu sofri muito antes. Então, quando ela descansou, foi como se eu tivesse descansado também. O final de semana antes da morte dela, porque ela morreu na segunda, eu passei o final de semana com ela. O sábado, a sexta noite, o sábado.
o sábado e o domingo. Eu passei com ela. E na sexta-feira à noite ela estava mal porque ela não podia mais pegar nada, nenhuma gripe. Se ela pegasse uma gripe, ela morreria. Porque 2 anos de antibiótico destruiu a imunidade dela. E não poderiam se dar mais antibióticos porque nenhum respondia mais. Então ela contraiu uma pneumonia. Então não podia dar antibiótico, nem o corpo dela tinha mais imunidade. Então aquela pneumonia certamente ia matar ela, e os médicos resolveram sedar ela para que ela não sofresse nos últimos momentos. Então, a sexta-feira à noite foi o momento que, à meia-noite, é que eles vinham para sedar ela, e eu tinha até meia-noite, mais ou menos, para falar com ela tudo que eu tinha que falar, né? Eu sempre disse a vocês que eu estava preocupado com a salvação dela. Eu sempre pedi oração, em todos os lugares eu pedi oração pela salvação dela, nunca pedi pela cura, sempre pela salvação. E aí, nessa noite, foi a pior noite da minha vida, porque eu passei a noite acordado. Eu não conseguia dormir um minuto. Então, eu ficava em pé, rodeando a cama dela e orando e falando com ela, pedindo a ela para que ela não tivesse medo, que Jesus estava ali e que ia dar tudo certo. Mas chegava um momento que eu não aguentava mais de cansaço, então eu me sentava um pouquinho. Quando eu me sentava, eu cochilava. E quando eu cochilava, entrava uma borboleta enorme. Eu não sei como é o nome que vocês chamam daquela borboleta preta, que é uma borboleta feia. Ela não é uma borboleta bonita. Aqui no Nordeste chama de, acho que é mariposa. É uma feiona. É uma borboleta mal resolvida, que ela não conseguiu ficar bonita. Passou um processo de mutação de lagarta para borboleta e continuou feia. Então ela não é legal. Então é isso, ó. A Leila está me dizendo que é mariposa. Então entrava uma mariposa enorme quando eu cochilava, entrava uma mariposa enorme pela janela e vinha para cima da minha cabeça. E quando eu levantava era o diabo. E eu pegava e jogava pela janela e expulsava ele daquele quarto. E uma voz dizia a mim: levanta e continua orando, levanta e continua orando. E eu continuava orando naquele quarto o tempo todo. E outra vez eu cansei de novo, sentei e de novo veio aquela mariposa gigante em cima da minha cabeça. E eu levantava e era o diabo e eu jogava ele para fora. E eu dizia: você não vai conseguir. E eu levantava de novo e eu fiquei orando até 3 horas da manhã, quando ela passou muito mal. E aí eu chamei as enfermeiras, porque ela estava indo embora. Mas aí ela se estabilizou novamente e ela conseguiu ficar em paz, quietinha. Quando amanheceu o dia, tinha uma mariposa enorme na janela, tentando entrar. Mas dessa vez eu vi, né? Não estava dormindo. Então aconteceram muitas coisas espirituais dentro daquele quarto nesses 3 anos de hospital, de idas e vindas, nesses 8 meses seguidos. Então foi uma luta muito grande. Então eu estou com um cansaço muito grande que a Gina percebeu no vídeo de hoje no meu canal. Eu gravei o vídeo no meu canal e eu estava me sentindo muito tonto, o tempo todo tonto, tonto, mas eu não perdi a linha de raciocínio, eu consegui gravar o vídeo todo. Mas eu ficava tonto e eu repetia algumas palavras. Aí eu pensava assim, meu Deus, eu estou com alguma taxa alta porque eu estou me sentindo muito tonto. Quando eu fui olhar a gravação, eu dormi várias vezes no vídeo. Então eu tive que cortar, fazer cortes no vídeo para tirar a parte que eu dormi. Mas é impressionante porque eu dormia, mas eu continuava falando e continuava o texto no pensamento lógico do que eu queria passar. Não mudou nenhuma informação. Por isso que mesmo eu fazendo os cortes, eu consegui publicar o vídeo, porque eu não tinha mais tempo de gravar um novo vídeo. Então, para vocês verem o nível de cansaço que eu estou. E por isso eu vou pedir a vocês que me compreendam por não renovar o contrato com vocês, mas eu vou estar aqui outras vezes com vocês. Existe muita coisa espiritual que aconteceu que eu não posso contar. A gente que trabalha com internet, a gente sabe que não pode contar muita coisa, sabe? Porque é publicado, muitas pessoas não entendem, existem cortes que são mal feitos e que tira do contexto. Então,
A gente que faz a sala 57, a gente tem muito cuidado com o que a gente vai colocar na internet, porque as pessoas elas não compreendem. Principalmente nós somos de uma igreja doutrinária, então ela não não nos ensina essa parte espiritual na prática, como a gente está fazendo aqui, não é? Então a parte espiritual fica a desejar. A gente entende toda a doutrina, a gente entende tudo de Bíblia, mas o mundo espiritual é muito além. E muita coisa a gente não entende. Então, se eu for falar para vocês, aí vão dizer: ah, Rogério é fanático, Rogério tá louco, Rogério viu coisa onde não tem. Então, para evitar essas coisas, a gente evita de falar sobre o mundo espiritual. Mas acontece muita coisa que vocês não têm noção. Vocês não têm noção. E se vocês soubessem o que acontece espiritualmente, vocês orariam diferente, se posicionariam diferente. A busca pelo Espírito Santo vai te levar para um lugar muito difícil. O diabo vai ficar com ódio de você. Com ódio. Não é assim, ele vai fazer algumas coisas para que você atrapalhe tua vida. Ele vai ficar com ódio de você. E louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que ele tenha ódio de mim, porque ele ama muitos cristãos. Ele ama muitos crentes na nossa igreja. Porque um cristão, um crente, né? Eu não posso nem dizer que é cristão. Um crente mal convertido é pior do que um ateu. Ele dá mau testemunho pior do que um ateu. Ele acaba com o evangelho. E esse Satanás ama. Então eu prefiro que Satanás me odeie. E todos os dias ele fique com raiva quando eu abro os olhos. Porque eu quero continuar. Então, durante esse processo, eu orei, jejuei, chorei. Quando eu pensava assim, minha mãe vai morrer, me faltava voar. E eu caí em lágrimas. Mas quando eu recebi a notícia que ela descansou, a paz me abraçou. Eu podia pegar na paz, sabia? De tão que ela me envolveu e me colocou no colo. E eu só conseguia dizer assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E eu fiquei andando pela casa só dizendo isso. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu só conseguia dizer isso. E eu dizia assim: agora me deixa chorar. E eu não conseguia chorar. Porque uma paz tão grande me carregava no colo, sabe? Que eu disse assim: eu preciso ir até o velório, porque quando eu chegar no velório aí eu vou chorar. Mas era uma paz tão grande, tão grande, tão grande, sabe? Cristo vive em mim. Eu tenho certeza disso. Cristo vive em mim. Algumas pessoas dizem assim: nesses 5 anos da busca pelo Espírito Santo, você cresceu muito. Eu digo não. Eu diminuí muito. Eu tive que começar do zero, sabe? E eu descobri que não sabia de nada. A sala 57 e toda essa mensagem do Espírito Santo acabou com o Rogério. Acabou comigo. Acabou comigo. Essa mensagem me fulminou. Eu posso dizer isso a vocês com toda certeza. Com toda certeza da vida. Não falo isso como modéstia, não falo isso, sabe, para me engrandecer. Quem me conhece, tem pessoas aqui íntimas minhas que me conhecem e sabe que não vivo mais eu. Não tenho prazer nenhum mais nesse mundo. E por mais que as pessoas só vejam força em mim, é porque elas só veem Jesus em mim, elas só veem o Espírito Santo em mim. Eu tenho certeza disso, porque não tem condições de alguém, de uma sala dessas, encher para ver Rogério. Eu acho isso. Poxa, hoje é domingo à tarde, gente. Vamos fazer outra coisa. É Rogério que vai pregar. Mas eu acho que vocês conseguem ver o Espírito Santo. Aí por isso que eu fico feliz e por isso que eu aceito alguns convites, sabe? Porque todo mundo esquece que eu sou autista. E nível 2.
Se fosse nível um, aí você dizia assim, não, é porque ele é nível um, dá para ele aguentar. É nível 2, gente. É muita terapia para estar aqui, viu? E muito Deus no meu coração. Até as terapias dessa semana, eu disse à psicóloga, me deixa dormir, menina, que eu não vou falar contigo essa semana, não. Mas eu amo vocês, eu me emocionei muito pelo convite de estar aqui com vocês. Eu queria muito estar com essa família. E quando Coragem disse, então por que não faz no domingo? Porque durante a semana eu não podia. Quando ele disse, então por que não faz no domingo? Eu disse, "Eita, coisa boa, aceitei, esqueci que tem um estudo bíblico, perdi esse estudo bíblico. Depois a menina pediu de volta o estudo bíblico, mas foi tão emocionante estar aqui com vocês e está sendo muito bom. Então, nessa carreira que nós estamos, nesse estudo do Espírito Santo, vocês vão aprender a crescer no Espírito. Mas lembra de Lucas capítulo 11? Você tem que buscar com toda a intensidade. O Espírito Santo não está na promoção, não é algo que você pode pegar a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Você tem que buscar com intensidade, tem que ser verdade isso que você está vivendo. Nesses 5 anos eu mergulhei com toda a minha força. Eu não sei ser um Coragem da vida que dá um estudo bíblico divinamente. Eu não sei ser um Wagner que tem uma cabeça brilhante, que estuda e consegue passar aquelas pregações. Eu não sei fazer isso. Eu só estou contando para vocês o que eu estou vivendo. E eu tentei ensinar a vocês com a linguagem mais fácil que eu consigo. Porque todas as vezes que eu vou falar com o Espírito Santo, eu digo assim: me ensina como se fosse uma criança de 7 anos. Eu sempre digo isso a Deus. Me ensina como se eu fosse uma criança de 7 anos. Porque eu não consigo compreender muita coisa. Ontem eu estava na sala de professores da escola sabatina e a linguagem estava tão alta, que eu parei e disse assim: gente, pelo amor de Deus, eu não estou entendendo o que vocês estão falando. Eu estou me sentindo burro. Dá para vocês descerem o linguajar para a gente levar uma mensagem para os nossos alunos que eles compreendam? Porque eles estavam falando de justificação pela fé, perdão lá em cima, sabe? Eu não consigo passar isso para as pessoas. Eu tenho que mastigar, como Coragem faz, ele mastiga a Bíblia de uma forma que a gente entende, não é? É isso que é o mais interessante, para que as pessoas consigam compreender. Tentei fazer isso com vocês nesse estudo bíblico. E agora, para finalizar, eu queria que a gente voltasse como se fosse para o início, porque a parábola das virgens, para mim, é o início de tudo. Quando sempre que a gente quer falar do Espírito Santo, a gente volta para a parábola das virgens. E nessa parábola, em Mateus capítulo 25, eu quero ficar somente no versículo 1. Mateus 25, versículo 1. E lá diz assim, ó. Você tem que prestar atenção na palavra de Deus. Sempre que você estiver lendo, você precisa olhar os detalhes. Porque às vezes você lê a palavra de Deus, aquela mensagem toda, e você quer entender, quer fazer um resumo, entender. Mas em cada versículo vai tendo umas dicas. O Espírito Santo, ele codificou toda a palavra de Deus. Então a gente precisa entender esses códigos que ele vai colocando. Então é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, regra sobre regra, e assim a gente vai fazendo um estudo bíblico. Então, em Mateus 25, 1 diz que o reino dos céus, pois é semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Então, muitas vezes você entende que a lamparina que elas estavam é o ingresso para entrar na festa. Nunca foi dito isso. Quem tem a lamparina entra, quem não tem a lamparina não entra. Mas aí diz que elas pegaram as suas candeias, as suas lamparinas e elas foram para a festa. Não, elas foram para o encontro com o noivo. A palavra de Deus, ela é a luz. Lá no Salmo 119, no versículo 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a lamparina significa Bíblia, palavra de Deus. E a palavra de Deus nos leva para quem?
para Jesus. Lembra o que Jesus disse? Lá em, acho que é João, capítulo 5. Deixa eu ver se eu tenho aqui anotado. É, lá em João, capítulo 5, versículo 39, Jesus disse que as escrituras, que a gente precisava examinar as escrituras porque ela testificava dele. Então, todas as igrejas, todas as pessoas têm a luz, que é a Bíblia, concorda? Mas também na palavra de Deus diz que a letra mata e o espírito ele vivifica. Então, isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Ou seja, a Bíblia sem o espírito, ela é apenas um livro que muita gente lê e não entende. E muita gente lê e abre uma igreja diferente. Outro lê, abre outra igreja. Outro lê, abre outra igreja. Porque se você for ler a Bíblia sem o Espírito Santo, ela é apenas um livro. Ela é luz? É, porque a palavra de Deus ela é poderosa. Mas para que essa luz te faça permanecer do lado do noivo, ela precisa estar cheia do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o azeite que mantém essa lamparina acesa, entende? Então, quando eu estudo a palavra de Deus, ela me leva para o noivo. Ela não me leva para a festa. Ela me leva para um noivo. Naquela época, os casamentos eram diferentes do que nós conhecemos hoje, tá? Até mesmo o noivado, ele era muito diferente. Porque o noivado praticamente era um contrato. Era um contrato feito pelas duas famílias. E ali o noivo fazia um compromisso com a noiva. Ele dizia para ela que ele ia preparar um lugar para ela na casa do seu pai. E assim que estivesse pronto, ele voltaria para buscar ela, porque assim onde ele estava, ele queria que ela estivesse também. Isso te lembra alguma coisa? João 14, 1 a 3. Jesus fez isso em cima de um voto, em cima de um compromisso de casamento. João 14, 1 a 3 é um voto que um noivo faz para uma noiva. Porque naquela época, eles não saíam e formavam uma casa, um novo lar, como a gente é acostumado aqui, né? Sai da casa do pai e da mãe e forma um lar. Não. No judaísmo, não. O noivo trazia a noiva para morar com ele, porque o noivo não poderia perder as terras, não podia, cortar a linhagem da sua família. A noiva ela podia sair porque ela não tinha nem herança. Então ela saía e ia morar na casa do pai do noivo. Então, quando o noivo fazia esse compromisso com ela, era estranho porque ele saía para construir um quarto na casa dele, na casa do pai, e ele não dizia a ela quando ia voltar. Isso poderia demorar um ano ou mais para ele voltar. Mas ele não dizia nem dava nenhuma pista que ele vinha. Até porque naquela época não tinha a comunicação que a gente tem hoje, com WhatsApp. Amor, tô chegando. Não tinha isso, tá? Não tinha cartas, cartas era coisa de gente muito rica que mandava por uma pessoa que levava anos também de caminhada para chegar. Às vezes o noivo morava muito longe por conta das terras que eram muito grandes, eram muito distantes. Então ele não tinha como avisar ela que estava voltando. Mas as amigas ficavam atentas. Naquela época também não tinha eletricidade, né? Não tinha iluminação pública. Então se usavam muito as lamparinas. Então as amigas tinham como dever, para ajudar a sua amiga que ia casar, de ficar atenta. Então a qualquer movimento que elas percebessem que era o noivo que estavam chegando, elas corriam para o encontro com o noivo e elas gritavam: "O noivo vem vindo!" Quando elas gritavam, essa conversa toda chegava na noiva. A noiva, olhando de longe, ela conseguia ver todas as luzes. As luzes eram ótimas para isso, sabe? Para mostrar se ele estava perto ou longe. Porque ela precisava correr para se preparar. Ela precisava correr para se preparar para vestir o vestido.
para ficar bonitona, pronta para ele, porque ele ia levar ela para a festa, que era uma festa que durava 7 dias. Então as virgens faziam esse trabalho. Quando elas corriam, porque elas perceberam que o noivo estava vindo, nem sempre o noivo estava perto, porque já vem de conversinha, conversinha. Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo e ele não chega. Mas elas correram. Como ele demorou, às 10 dormiram. Às 10, todas as igrejas vão dormir. Todas. Não é só a nossa. Todas as igrejas desse último momento da história da Terra, nós somos a igreja de Laodiceia. Só existe essa fase, não existe outra fase. Todas as igrejas vão dormir. Aí você diz, não, mas tem uma igreja ali tão animada, mas ela está dormindo com relação às profecias. Ela está dormindo com relação à volta de Jesus. Eles estão pensando em ganhar dinheiro, em prosperidade, para viver nesse mundo para sempre. Eles estão dormindo. Então, nesse sonho encantado de que aqui esse mundo vai ser resolvido. Então, eles também estão dormindo. Então, todas dormem. Todas têm a palavra de Deus. Todas têm luz. Mas 5 não têm azeite suficiente. Isso impede elas de serem salvas? Não, mas isso impede delas ficarem esperando. Porque elas vão ficar no escuro. Porque o processo e até mesmo o cortejo do noivo até a casa da noiva é demorado. A Bíblia diz que Jesus não demora, mas ele está usando isso como tempo suficiente para que nós nos arrependamos. Mas humanamente, para Gina, ele está demorando. Para mim, ele está demorando. Para Marisa, ele está demorando. Humanamente, ele está demorando. Olha o cabelo branco, cadê? Aqui, ó. Eu não tinha isso aqui quando eu aceitei ele, não. Então, ele está demorando. Para mim, no meu relógio, ele está demorando. Humanamente, ele está demorando. Então, para eu aguentar, eu preciso ter azeite de reserva. O azeite de reserva não me garante para eu entrar, porque elas conseguiram entrar. Por que elas conseguiram entrar? Porque elas chegaram na festa com o noivo. Tá doida que não vai deixar entrar? Hein? Tu chegando numa festa com o dono da festa, tu não vai entrar? Todo mundo vai ficar te babando, ó, amigo do dono. Entende? Então, quando elas estavam lá, elas dormiram. Quando elas acordam, é porque o noivo chegou. Então elas acordam. As outras que não tinham azeite, elas disseram assim: me dá um pouco do teu. Que noiva ruim é essa? Noivas não, que virgem ruim é essa que não divide esse azeite, gente? Você achou fácil esse azeite? Me diga aí. Hein, Gina? É fácil achar o Espírito Santo? É fácil, Marisa? É fácil acordar de madrugada? A gente passa a noite todinha embolando. De madrugada o sono pega. O sono da madrugada é o melhor. Por isso que a gente oferece para Deus, porque a gente tem que oferecer sempre o melhor para Deus. É fácil você estar aqui? É fácil você buscar o Espírito Santo? Porque para mim não é. Se você disser que para mim que é fácil, não é. Então eu não posso te dar o que eu conquistei com tanto sacrifício. Eu estou te ensinando onde é que vende. Eu passei esses meses aqui com vocês ensinando a vocês onde é que vende. Mas o meu não te dou, não. Não vai dizer que o Rogério é egoísta, tá? É porque o cortejo é muito demorado e eu posso ficar sem. Se eu for me preocupar em encher a tua vasilha, Marisa, eu posso ficar sem. Eu estou te dizendo onde que vende. Vai lá e compra, tá? Porque você já devia estar preparada, você já devia estar com muito. Ah, mas é porque Jesus ainda vai demorar, o noivo vai demorar, mas você não vai. Hein, Gina? Você não vai. Minha mãe pegou uma bactéria com 68 anos de idade. Ela entrou no hospital andando, fez uma cirurgia e os parafusos da cirurgia estavam contaminados. 68 anos, andou andando, foi comigo, segurando no meu braço, e não voltou mais.
Então eu não posso te dar o meu azeite porque a qualquer momento eu vou me embora. Se Jesus não voltar, posso apagar. Eu preciso de azeite porque o cortejo é muito longo. Sem o azeite eu não aguento. Eu não aguento. Sem o Espírito Santo eu não aguento. É muita provação, é muita dificuldade, é muito problema nesse mundo. Eu não aguento. Então, aquelas virgens estavam sendo misericordiosas com as outras, dizendo: vai comprar, porque você não vai aguentar, porque o caminho é escuro, tem muita pedra até chegar na casa da noiva, tem muito mato, tem bicho perigoso no caminho, e você precisa da luz, pelo menos para afugentar as feras. Vai comprar, enquanto ele não chega. Elas saíram para comprar. Então, elas voltam para a festa com a lamparina acesa. E por que elas não entram? Elas não tinham lamparina porque elas não entram. Aí vem Mateus, deixa eu ver se é Mateus. Aí chega aquela descrição, ó. Deixa eu procurar aqui. De muitas pessoas que vão chegar com suas lamparinas acesas. Mateus 7, 22, 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Cadê você no cortejo? Por que você não veio comigo? Quem é você que chegou agora? Sabe, quando você se atentar, passou, gente. Quando você despertar, acabou. Você tem que buscar azeite agora, no tempo bom. É agora. Se tu não pegar agora, não vai dar tempo. Tem pessoas que imaginam que quando esse céu se rasgar, elas vão receber um corpo novo, elas vão ter tudo resolvido. Não é assim. Quando esse céu se rasgar, ele vem buscar os selados. Ele não vem salvar ninguém. Ele vem buscar os salvos. Naquele dia não tem conserto mais. Quem é impuro continue fazendo suas impurezas. Não tem mais tempo. O noivo chegou. Você teve todo o tempo do mundo. Num tempo bom desse, tu não está buscando. Imagina quando Satanás começar a colocar as barreiras, os problemas ao teu redor, porque eles vão vir. Sabe o tanto de intercessores que tem aqui? Você acha que esse povo vive numa rede? Intercessores são forjados na dor. Procura aí no nome dessas pessoas. Coloca aí intercessor. INTERC. Vai aparecer uma lista deles. Todos eles têm problema. Eles só se tornaram intercessores porque eles estão com problemas. É filho nas drogas, no homossexualismo, é maridos que não querem nada com Deus. Todos esses intercessores aqui têm problema. Todos esses intercessores, eles nasceram da dor. Eles nasceram na dor. Eles foram forjados na dor. Buscar azeite custa muito, viu? Dói. A gente chora. Tem horas que a gente se confronta com a gente mesmo, a gente diz: estou há 5 anos e ainda continua esse monstro. E a gente continua, e a gente chora, e a gente vai, mas a gente está enchendo uma vasilhinha. Elas acordaram, o noivo chegou e eles começaram a iluminar o caminho do noivo. Você é o João Batista de hoje. Você veio para preparar o caminho do rei. É você quem vai iluminar o caminho do rei. É você que vai despertar as pessoas dizendo: o rei vem vindo, o noivo está chegando. É você que vai na tua igreja tentar despertar aquela igreja que está dormindo. E você vai ser chamado de chato, de fanático, do cara da 57.
Todo mundo não vai gostar de você, não. Vão tirar você da escala de pregação porque você só fala de Espírito Santo. Vão entronchar a cara para você. Louvado seja Deus. Ninguém gosta de quem acorda a gente. Ninguém gosta. Até a mãe da gente, quando fazia aquele favor para a gente se acordar para ir para a escola, a gente ficava com raiva dela. Não é? Você está num sono bom, você está para receber um dinheiro naquele sono, aí alguém acorda você, meu Deus, nem no sono eu consigo ser rico. Oh, Jesus, tem misericórdia. Então a gente fica com raiva daquela pessoa que nos acordou, não é? Então as pessoas têm raiva da gente porque a gente está acordando elas. A tua vida santa está acordando pessoas que não conseguem ter essa vida tua e ficam com raiva de você. Agora quer me despertar, agora quer ser santa. Quero ser santo. Meu Deus me chamou para a santidade. Porque lá no céu nós somos chamados de santos do Altíssimo. Se você não quer ser santo, então você está no grupo errado. Vai-te embora para o mundo. Mas se você foi chamado das trevas para a sua maravilhosa luz, você foi chamado para a santidade. Você foi separado. Eu queria ter 2 horas para falar com vocês. Eu sei que eu estou sem fôlego de tanto que eu estou correndo. Porque eu tenho tanta coisa para dizer para vocês. Então, naquele momento, aquelas virgens estão iluminando o caminho do noivo. É isso que nós temos que preparar o caminho para o noivo. Quando a gente ilumina, ele consegue andar mais rápido. Quando a gente vai iluminando, o noivo avançava, porque aquela noiva estava ansiosa para se encontrar com ele, e aquelas virgens iam iluminando aquele caminho cheio de pedra para que ele conseguisse andar e chegar mais rápido naquele lugar. E quando eles chegavam juntos naquela festa, elas entravam porque elas estavam com o noivo. Você tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nessa mensagem do Espírito Santo, você pode parar só no Espírito Santo. Toma cuidado com isso, para que você não seja o chato do Espírito Santo. Todo mundo lá vem ele. A mensagem do Espírito Santo é nos levar para o Salvador. O Espírito Santo veio à Terra com essa missão de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não foi assim? Quando ele te convence que você é pecador, você reconhece que você precisa de um Salvador. Aí ele tem um Salvador para te mostrar. Ele diz, ainda bem que tu reconheceu isso. Tu precisa de um Salvador, eu tenho um, Jesus Cristo. Então o Espírito Santo sempre me leva para Jesus. As candeias, elas pegaram as candeias e foram ao encontro do noivo, porque a palavra de Deus, porque o Espírito Santo sempre vai nos levar para Jesus. Então qual é a nossa mensagem? Jesus. Então quem é que nos salva? Jesus. Somos salvos somente por Ele. Então, se você tem Jesus, você vai conseguir entrar. Porque naquele dia, quando Jesus nos levar para o céu, quando ele abrir aquela porta que é uma pérola só, tu vai entrar na cidade por quê? Porque você chegou com o dono dos troços. Porque você lavou as tuas vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, 14, Apocalipse 22, 14, nos diz que quem são estes? Hã? Esses são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso eles podem entrar. Eles não podem entrar porque eles são adventistas, porque eles são batistas, porque eles são da Assembleia. Eles vão entrar porque eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, entende? Então, se você está com, como a Bíblia diz assim, quem tem o filho, tem a vida. Amém? Então você consegue entrar porque você está com o dono, você está com o noivo. Então você vai entrar para essa festa. Quando eles entravam, a noiva era apresentada perfeita, sem mácula. Por que ela está toda arrumadinha? Porque ela escutou o grito das virgens. Porque ela viu as luzes se aproximando e ela vestiu a roupinha limpa dela e ficou lá sem mácula nenhuma. Você foi chamado para despertar a noiva. Você foi chamado para despertar a tua família. Acorda, gente. Jesus está voltando. Se arruma, se prepara que ele está chegando. Não dá mais tempo de fazer coisas erradas e sujar as nossas vestes. Então,
Até nesse lavar das vestes tem participação do Espírito Santo, porque no livro de Tito, no capítulo 3, no versículo 5 a 8, diz que o Espírito Santo faz um lavar regenerador e renovador na tua vida, com esse sangue do Cordeiro. O Espírito Santo vai iluminar o nosso caminho, o azeite, ele vai nos manter nesse caminho. Por isso que você precisa do Espírito, porque vai demorar. Humanamente vai demorar. Eu não vou mentir para você. Tem algumas coisas que precisam acontecer e você precisa estar de pé. Ele encontrava a noiva limpinha, sem nenhuma mácula, e ele levava ela para sua casa. Porque onde ele preparou o lugar é que é a festa. E essa festa durava 7 dias. Tem uma citação de Ellen White no livro Vidas e Ensino. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler para vocês, que fala justamente do nosso encontro com Deus. Com esse encontro que nós vamos ter nas nuvens do céu. O Senhor vem nos buscar, ele não descerá, a nuvem vai parar numa certa distância, o nosso anjo da guarda desce, nos chama pelo nome e diz assim: Rogério, teu pai te chama. E aí eu vou para um encontro com o Senhor nos ares. E ali eu vou subir na nuvem. E ali nós vamos para uma viagem até a casa do noivo. Deixa eu achar aqui para vocês. Olha que coisa linda. Vidas e Ensinos, páginas 59 e 60. Todos nós entramos juntos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, onde Jesus trouxe as coroas e com as suas próprias mãos as colocou sobre nossa cabeça. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Ali, sobre o mar de vidro, os 144.000 ficaram em quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroas mais brilhantes, outros não tanto. Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas. Todos estavam perfeitamente satisfeitos com a sua coroa. E todos estavam vestidos com um glorioso manto branco, dos ombros aos pés. Havia anjos de todos os lados em redor de nós, quando caminhávamos sobre o mar de vidro em direção à porta da cidade. Jesus levantou o potente e glorioso braço, segurou o portal de pérolas, fê-los girar sobre seus luzentes gonzos e nos disse: Lavastes as vestes em meu sangue, permanecestes firmes pela minha verdade. Entrai. Todos entramos e sentimos ter perfeito direito àquela cidade. Amém. 7 dias de festa aqui no casamento, 7 dias de festa para chegarmos até aquele lugar santo, passando por todos os mundos, sendo aplaudidos por todos os santos que não caíram, todos os santos aplaudindo aqueles que lavaram as vestes. Ah, queridos, você está nessa multidão. João viu você com palmas nas mãos, dizendo que você é um daqueles que saiu da grande tribulação, porque o povo dos últimos dias saiu de uma grande tribulação. Você está sendo atribulado? Tá difícil aí, hein? Tá apertado o negócio? É porque a porta é estreita. Bora fazer regime para a gente passar? A gente precisa estar magrinho para a gente passar, viu? Então busca o Senhor, faz jejum para emagrecer, para passar pela porta estreita. Tá sofrendo? Chora aos pés do Senhor. Tá enfermo? Pede a cura a Deus. Mas não desiste. Vamos combinar isso agora? Ninguém aqui desiste.
99 pessoas, tá bom? Ninguém desiste. E você que vai assistir essa mensagem depois, me promete, desiste não, viu? A gente tá chegando em casa. Você aguenta. Não é porque você é forte, é porque você tem azeite de reserva. Você aguenta. A gente entorta, mas a gente não quebra. Você vai chegar lá, junto com o noivo. E todo mundo vai dizer, ele é amigo do noivo. Ela é amiga do noivo. Fecha teus olhos, vamos orar. Pai, nós te amamos tanto. A melhor coisa que aconteceu na nossa vida foi te conhecer. Um Deus que desceu à terra e morreu por cada um de nós, sabendo que a gente era desse jeito, sabendo de todos os nossos defeitos. Espírito Santo, o Senhor nos achou no lixo e o Senhor nos limpou, nos tirou do tremedal de lama e firmou os nossos pés nessa rocha que é Cristo Jesus. Deus, gestor do universo, o Senhor tem tantos mundos melhores do que nós, tantos santos que não caíram, e o Senhor não tira o olho desse planetinha de nada. E o Senhor vai fazer a sua casa nesse lugar. O Senhor vai trazer a cidade santa para cá, porque nós somos a prova viva de que o amor restaura, de que o amor transforma. Vai ficar provado ao universo que não existe outro Deus além do Senhor. Obrigado porque o Senhor acreditou em nós quando nós nem acreditávamos. Obrigado porque o Senhor nos colocou nessa família toda troncha, toda cheia de defeito, de pessoas que muitos nem querem nada com o Senhor, para que a gente fosse uma luz nesse lugar. Pai, perdoa porque muitas vezes dá vontade de desistir, dá vontade de dormir até tarde, de não vir buscar o maná, de não estudar tanto porque as nossas costas estão sangrando, porque o mundo ri da gente, porque as pessoas fazem piadinhas de nós que somos cristãos. O Senhor já esteve aqui na terra e o Senhor viu como era difícil. O Senhor sabe como é difícil viver aqui. E por isso o Senhor manda tantos anjos, e por isso que o Senhor deixou o Espírito Santo tomando de conta. Porque a gente não ia aguentar, Pai. Obrigado por tua misericórdia e por teu amor. Segura na nossa mão. Se o Senhor estiver conosco e dentro de nós, nós vamos ficar até o final. Nós vamos até a porta dessa festa, junto com o noivo. Dá-nos uma semana de vitórias, que a gente se lembre que está difícil porque a gente escolheu ficar do lado do noivo. Então vale a pena, como Paulo disse, que eles se alegravam em todas as suas provações, porque isso era uma garantia de que ele estava fazendo a tua vontade. Obrigado, Deus, por esse momento que passamos aqui juntos. Que todas essas pessoas sejam despertadas, porque o noivo vem vindo. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém. Amém e amém. Foram tantos sofrimentos sem explicação, nos detalhes do seu rosto eu vejo a solidão, lágrimas a rolar, não há como evitar. Será que alguém feriu
abras teu coração. De que valeu o seu esforço? Tudo se foi em vão. Tudo se foi em vão. E ao lutar você se sente sem lar, sem direção. Esqueceu que o seu lugar era ao lado de Jesus. Tentou se afastar, mas ele soube te encontrar. E quantas vezes ele falou, mas você não escutou. E tantas vezes o livrou, mas você não o buscou. Vem, teu pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado, Cristo te espera de braços abertos. Vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera. Volta pra casa, pois ele te ama. Vem. A dor invade a alma, não dá pra suportar. Quando a culpa te consome, isso te faz chorar. Clame ao teu Senhor dizendo: te peço perdão. Pai, eu sei que errei, também feri teu coração. E quando longe ele te avistar, ele correndo vai te abraçar. Volta pra casa, volta depressa, pois aqui é teu lugar. Pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado, Cristo te espera de braços abertos. Vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera. Volta pra casa, pois ele te ama. Vem, volta pra casa, pois ele